Os irmãos abrirem mais uma vez as suas Bíblias comigo em Abacuque. E voltaremos ao texto que foi exposto no domingo passado. Abacuque. Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Assim diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, a Tua palavra, Senhor, está aberta mais uma vez, agora para ser exposta. Peço ao Senhor neste momento, que o Senhor seja gracioso comigo, que o Senhor se agrade de me usar neste momento, na exposição da Tua palavra, para a glória do Teu nome. Ó Senhor, usa-me para a edificação também do Teu povo. Que aqueles que aqui estão possam ser instruídos por Ti, exortados e encorajados por Ti, através, Senhor, da Tua palavra. Faze isto, ó Deus, é o que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como nós temos visto, irmãos, e começamos a entender, a ouvir na última exposição, a primeira exposição no livro do profeta Abacuque, nós contemplamos nestas primeiras palavras, nos primeiros versos deste livro, um homem que se encontra grandemente perplexo, um homem que está grandemente admirado, um homem que está grandemente cheio de grandes dúvidas e questionamentos, pois não consegue compreender por que razão as coisas estavam da forma que estavam nos seus dias. Como mencionei na exposição, este homem chamado Abacuque, nós falamos, o seu nome significa aquele que abraça o Senhor, aquele que se abraça ou como que se agarra com Deus, clamando ao Senhor naqueles dias, e a sua queixa se dá porque ele contempla o seu povo, a nação de Judá, enfiada em muitos pecados. Como falei, ele havia anteriormente contemplado e experimentado os dias áureos, os dias bons, os dias santos, os dias em que a piedade e o temor de Deus eram manifestados no meio do povo sob o governo de Josias. Mas então este homem, o rei Josias, ele morre. Seu filho posteriormente, Jeoaquim, assume. Perverso. E ali então, grande confusão há. O povo que deveria então amar a lei de Deus e viver nos seus caminhos, como viveram no temor do Senhor e não se afastaram do Senhor nos dias do próprio Josias, agora estão caminhando por caminhos totalmente diferentes. Já não andavam e não caminhavam nas veredas do Senhor. Sentenças são apresentadas, manifestações da indignação de Deus são reveladas, não somente através do próprio Abacuque, mas o próprio profeta Jeremias, contemporâneo do profeta Abacuque. Nós até lemos aqui na revelação da vontade do Senhor. Era um povo que não confiava no Senhor, era um povo que estava distante do Senhor. Ao invés de confiar em Deus, era um homem que confiava no homem. E ele vai dizer, o coração do homem é desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Esta era a realidade do povo naqueles dias, do povo de Deus naqueles dias.
Então, se levanta este homem chamado por Deus, um profeta, que fala como boca do próprio Deus, inspirado pelo próprio Espírito de Deus. Mas nós até mencionamos, ele fala de um modo diferente. Ele não é alguém que, no seu texto, fala como se fosse uma boca de Deus falando diretamente com o povo, como os outros profetas em geral. Mas ele está aqui falando com o próprio Deus, apresentando diante de Deus a confusão que havia no meio da nação do Senhor. É um diálogo que há. Ele fala, Deus responde, ele fala, Deus responde, naquela ocasião. E como mencionamos, irmãos, ele não poderia se calar. Ele não poderia ficar em silêncio realmente. Sobre ele veio essa sentença do Senhor. O peso, o fardo de Abacuque. Ele não poderia deixar que aquilo permanecesse daquela forma. Ele não poderia ficar em silêncio. Ele é um homem que está realmente sensível àquilo que está ao seu redor. O pecado dele não está endurecido. A sua mente não está cauterizada com o pecado. Ele sente o odor do pecado. Ele sente o mau cheiro do pecado. Ele não pode ficar em silêncio. E ele declara o que havia acontecido ali. Mencionamos aqui brevemente na última exposição. O que estava acontecendo no meio do povo? Ele vai dizer, gritar-te-ei violência. Mais à frente ele repete, violência. Mais à frente ainda, violência. Povo enganando. Havia contendas, havia litígio, havia muitas iniquidades. Os homens que deveriam guiar o povo do Senhor no temor de Deus, os homens que deveriam usar a lei de Deus para conduzir o povo a caminhar no temor do Senhor, aqueles que deveriam ser um exemplo, aqueles que deveriam fazer realmente a vontade de Deus como revelada na sua palavra, ao invés de assim caminharem, eles afrouxavam a lei. Eles não aplicavam a lei no meio do povo. E quando não há aplicação da lei, quando não há aplicação daquilo que está prescrito na palavra, assim, irmãos, há grande confusão. Há problemas vários que surgem no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a lei ela não é aplicada, a justiça ela nunca vai se manifestar realmente. Os homens passarão a fazer aquilo que é a sua própria vontade. Os homens passarão a agir segundo seus próprios interesses e não estarão se importando um pouco sequer com a vontade do Senhor. Era assim naqueles dias, no passado, há muito tempo. É assim, irmãos, nos nossos dias. Em muitos contextos, em muitas igrejas, na nossa nação, no meio do povo do Senhor, iniquidades, transgressão, pecados muitos, afrouxamento da lei do Senhor, negligência de cumprir a sua vontade. E então nós contemplamos aí a chamada igreja evangélica afundando-se em muitos e muitos males e problemas, trazendo uma vergonha para o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E não somente igrejas estranhas à verdade, que propagam um falso evangelho e que maculam, mas, lamentavelmente, até mesmo muitas das nossas igrejas se encontram assim. O que é que tem que acontecer, irmãos? O Senhor, então, Ele tem de levantar alguém. Ele tem de levantar alguém que possa revelar esta condição miserável da igreja, do povo de Deus, para o próprio bem do povo de Deus, como alerta de fato necessário. O profeta, irmãos, ele não consegue se calar, ele está grandemente angustiado. Nós falamos sobre isto na última exposição. Mas aqui, irmãos, eu retornei a este texto porque eu quero que nós possamos ver que, realmente, o Senhor é um Deus que odeia tudo aquilo, Ele odeia o pecado, Ele vai se revelar como um Deus que odeia o pecado. Mas eu quero poder voltar para esse texto e considerar que este homem chamado Abacuque
quando ele clama ao Senhor, ainda que ele esteja perplexo, em dúvidas, ainda que ele esteja sem conseguir compreender por que razão o mal, por que razão o perverso prevalece no meio do povo e nada acontece, ainda assim, em meio a tudo isso, há, ainda que não perfeita, mas a confiança ainda e uma compreensão clara de quem é aquele que pode e tem todo o poder para fazer com que a circunstância adversa, estranha e confusa possa ser resolvida. E veja, isso está nas próprias palavras dele, irmãos. Quando o texto começa nos dizendo assim, sentença revelada ao profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás? Ele está, como foi dito anteriormente, irmãos, falando com o próprio Senhor. O texto nos diz claramente, até quando, Senhor Deus Yahvé, até quando, Senhor Deus Javé, eu vou clamar ao Senhor? São duas perguntas. Até quando e por quê? Irmãos, esse até quando e o porquê do profeta Abacuque revelam sim tudo o que eu mencionei até aqui. Ele realmente não estava conseguindo entender aquilo. Havia esse misto, havia essa mistura de dúvida, perplexidade, admiração, falta de compreensão, mas ainda assim, este homem, ele vai se revelar, nós veremos, à medida que formos caminhando com o profeta Abacuque até o final, saindo de uma ocasião de misto de confiança em Deus em meio a tantas dúvidas, para uma confiança plena e absoluta em Deus, independentemente de qualquer coisa. Mas nós podemos ver aqui um homem nutrindo questões no coração. E veja, Abacuque era um homem crente. Ou você tem dúvida disso? Ele era um profeta do Senhor, levantado por Deus. Ele temia Deus. Mas no coração dele havia tudo isto. E isto não significa que ele não era crente. Por que, irmãos, eu estou querendo falar sobre isso? Veja, profetas no passado, ministros do Evangelho hoje, aqueles que são levantados por Deus como boca de Deus para falar toda a vontade do Senhor, somos, em certo sentido, profetas que expõem e declaram toda a vontade de Deus para o seu povo à luz da sua palavra. Mas nós, semelhantemente a Abacuque, muitas vezes nos perguntamos até quando? Ou por que, Senhor? Ou não estou conseguindo entender. Ou há dúvidas, a falta de confiança, insegurança. Tudo isso surge no coração, até mesmo daqueles que são chamados para conduzir o povo de Deus. Assim como os servos de Deus no passado, não estamos glorificados ainda, não. Estamos num estado que ainda há uma luta constante e real contra o pecado, não somente externo, mas o pecado que habita no nosso próprio coração, assim como no próprio coração do profeta Abacuque. Mas em meio a tudo isso, ainda assim, irmãos, ele vai nos mostrar que ele tem alguém a quem recorrer. Mas pensemos aqui ainda sobre essa questão da dúvida e questionamento. Eles tiveram, os servos de Deus têm, e é possível, e é muito provável que não seja diferente com você. Com todos nós. Que essas questões surjam ou subam à nossa mente e ao nosso coração. E muitas vezes, irmãos, nós passamos a nos questionar e a duvidar e a ficar inseguros e perplexos e nos perguntando e sem conseguir entender os planos de Deus. E isso pode fazer com que muitos, eu não sei se você já teve essa experiência, mas talvez tenha ou esteja tendo, de pensar assim, talvez eu não seja um crente. Talvez eu não conheça verdadeiramente o Senhor assim. Se essas coisas surgem no meu coração e na minha mente, como posso eu dizer que confio e creio em Deus, se tais coisas acontecem comigo? E talvez isso leve você a questionar a sua salvação, a sua fé em Cristo, se você realmente está unido a Ele. Mas nós não podemos, irmãos, pensar
que nos questionar acerca de tais coisas seja sinônimo de incredulidade ímpia. Se questionar muitas vezes, ficar perplexo muitas vezes, com dúvidas muitas vezes, não é sinônimo de incredulidade ímpia. Não é. Não podemos pensar assim. Isso revela que há muito problema em nós ainda. Sim, revela que há muitas corrupções em nós ainda. Revela que há muitas coisas que em nós precisam ser transformadas, precisam ser modificadas, precisam ser arrancadas do nosso próprio coração, mas isto não é sinônimo e não significa necessariamente dizer que você não conhece o Senhor. Todos nós passamos por isso em algum momento ou em outro na nossa vida. Todos nós passamos por dias maus e problemas reais, problemas grandes que nos lançam dúvidas e até mesmo problemas pequenininhos que são suficientes para muitas vezes testar o nosso próprio coração e revela ainda muitos questionamentos aqui dentro do nosso próprio coração. Mas é interessante, irmãos, o Senhor, ele é maravilhoso, não é? Ele faz isso com o profeta Abacuque, levantando ele para nos ensinar verdades maravilhosas. Mas naquela ocasião, o Senhor tem como um dos propósitos também, ao lidar com o profeta Abacuque, ele tem um propósito de amadurecer a própria fé do profeta Abacuque. É isso que nós veremos acontecendo. Ele quer amadurecer a fé do profeta Abacuque. Mas não somente a fé do profeta Abacuque. Ele quer amadurecer a fé do povo de Deus, dos justos que ainda permaneciam fiéis a Deus nos dias do profeta Abacuque. Havia um remanescente fiel ali, naqueles dias. E o Senhor quer amadurecer a fé deles. Em meio a tudo aquilo que estava acontecendo e tudo aquilo que eles ainda haveriam de experimentar na sua caminhada. Mas nós não precisamos ficar apontando somente para o passado, dizendo que o Senhor tinha um propósito de amadurecer a fé de Abacuque e a fé do povo de Deus, Judá, naqueles dias. O Senhor tem um propósito de amadurecer a fé do seu povo hoje. E muitas vezes se utilizando dos mesmos remédios que ele se utilizou no passado para tratar o seu povo. E muitas vezes, irmãos, o Senhor, ele vem e ele vai cair com disciplina sobre o seu povo por causa dos seus próprios pecados. Nós vamos caminhar e vamos ver isso. Mas ele, nos dias maus, através de dificuldades, problemas, enfermidades, angústias, perplexidade e tantas coisas que vêm sobre nós, é Deus, por ser um Deus infinitamente gracioso, um Deus abundante e infinito em misericórdia, que sempre tem bons propósitos em tudo aquilo que faz. Ele quer fazer da minha fé, da tua fé, da nossa fé, uma fé mais robusta, tentando nos conduzir de questões de desconfiança, insegurança, dúvidas e perplexidade a uma fé robusta, segura e firme nele. E ele faz isso e parece-nos que realmente o melhor remédio para isso é quando nós passamos a sofrer por alguma coisa. É quando nós passamos a experimentar na pele algum tipo de desconforto real. Parece-nos que os dias felizes, os dias tranquilos, momentos de felicidade e abundância, parece que em muitas ocasiões, e na maioria das vezes, pelo menos conosco, não nos experimenta tanto assim. Ainda que sejamos experimentados também em muitos momentos como este. Então, o Senhor, irmãos, ele revela a sua bondade. Ele quer em você amadurecer a sua fé. Não olhe para as circunstâncias adversas, para os males que surgem, para tudo aquilo que experimentam na sua caminhada, como se fosse um Deus que está agindo com indiferença, sem se importar com a sua realidade. Ele pode permitir que você sofra desconfortos reais no corpo, mas a sua alma está sendo lapidada. A nossa alma está sendo aperfeiçoada. E isto é maravilhoso. Isto é bom e é realmente, grandemente necessário. Ou você não precisa que a sua fé seja amadurecida? Ou você não precisa clamar, Senhor, aumenta-nos a fé?
Essa é a realidade. Há em nós ainda uma fé fraca. Isso é real em uns e outros. Nós lemos até aqui na Confissão de Fé de Westminster. Alguns têm uma fé mais robusta, outros uma fé mais fraca. Em momentos estamos enfraquecidos mesmo, em outros momentos elevados a uma segurança plena, mas há isto em nós, mas isso não significa necessariamente que a fé que possuímos, ainda que fraca, seja uma fé incapaz ou insuficiente. Ainda que a fé seja maior ou menor de um e de outro, é fé. O ponto central e importante é: onde é que nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança? Aí sim, muda tudo. Onde nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança? Há dúvidas, há perplexidade, há fé fraca mais a fé. E ele vai apresentar isso, vai nos mostrar que ele tem um objeto de fé. E que ele tem em quem confiar em meio à sua fé fraca, como nós, muitas vezes, na nossa própria caminhada. O que é que ele apresenta, irmãos? Nós mencionamos brevemente. Ele, nas suas palavras, ele vai apresentar uma oração. A quem? A Deus. Uma oração em forma de queixa. Ele está se queixando por causa dos pecados e não entende porque Deus não está punindo o malfeitor naquela ocasião. Ele vai estar se queixando. Mas o texto mostra, irmãos, que ele não apresenta, veja só, ele não apresenta uma queixa de Deus. Ele apresenta uma queixa a Deus. Não está o profeta se queixando de Deus, mas ele apresenta a sua própria queixa a Deus. E nós veremos. O Senhor não vai repreender Abacuque por causa disso. Se de repente Abacuque tivesse apresentado uma queixa de Deus, opa, certamente o Senhor ia manifestar a sua indignação reprovando em alguma ocasião. Mas não há isso. Porque ele está apresentando ao Senhor e está rogando a Deus por causa de tudo aquilo que estava acontecendo. Isso é uma atitude certa. Isso é grandemente necessário em muitas ocasiões. E isso não é um tipo de ação que ficou no passado, mas trata-se de uma forma que nós podemos também nos apresentar diante do Senhor. Falando a Ele. Apresentando a Ele, ainda que Ele saiba, irmãos, nós sabemos que Deus sabe de absolutamente tudo o que acontece. Deus não estava com os olhos fechados na ocasião em que Abacuque estava vivendo, ele estava contemplando tudo. Assim como contempla na nossa realidade. É tudo manifestação do seu decreto eterno e imutável, que nós temos de experimentar necessariamente. E não tem como fugirmos dos decretos de Deus. Aquilo que ele decretou acontecerá e você pode ter absoluta certeza, ele tem conhecimento de tudo. Mas ele quer que abramos os nossos lábios e falemos a ele. Como o profeta, que como mencionei na última exposição, ele não fez isso uma vez. A pergunta dele sugere isso: até quando clamarei e tu não me escutarás? Ele vinha clamando, ele vinha apresentando a sua queixa, ele não podia ficar em silêncio. Nós, irmãos, podemos apresentar ao Senhor as nossas perplexidades, os nossos dilemas, os nossos problemas, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, e isto não é errado. Nós vemos o próprio Jó fazendo isso. O livro vai dizer que ele era um homem íntegro. Não é que ele não era pecador, viu? É que ele não vivia caindo em pecado. Era um homem santo. Ele apresenta queixas, ele está angustiado, ele se pergunta, ele faz perguntas. Uma confusão imensa na vida daquele homem. E nós vemos que o Senhor ele não dá uma resposta clara assim para o seu servo Jó. Ele vai questionar um monte de coisa a Jó, vai colocar Jó no cantinho dele. E Jó
Depois daquilo ele vai dizer, eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, agora meus olhos te veem. É o Senhor que é soberano e está fazendo tudo. Ele sabe o que faz, eu não sei o que eu digo, mas ele sabe o que ele está fazendo, mas ele apresenta aquilo. O Senhor o exorta, né? O Senhor o humilha naquela ocasião. E ele pode fazer isso muitas vezes conosco também, mas ele nunca nos impedirá de corrermos a ele, falando tudo aquilo que está no nosso coração e os temores e tudo. Sobretudo quando se trata de coisas que estão em conformidade com a palavra do Senhor. Clamar a Deus para que o Senhor faça justiça no meio de uma nação onde a impunidade e o pecado são proliferados e os homens não estão nem um pouco se importando com isso. Nós sabemos que Deus ele ama a justiça, ele odeia a iniquidade. Nós vamos clamar a ele conforme a sua palavra, falando que tem sido difícil, que o homem tem feito mal e parece que não tem uma solução, e você vai apresentar ao Senhor e clamando a ele, mas certo de que ele fará o que ele quiser, no tempo que ele quiser, do modo que ele quiser, mas isso não nos impede e não deve fazer com que você fique em silêncio. Quando nós contemplamos a malignidade e a perversidade no seio da igreja de Cristo, não somente a nossa, me refiro, mas a igreja espalhada em todos os cantos, e nós contemplamos todo tipo de mal acontecendo, nós podemos nos voltar ao Senhor e dizer, Senhor, até quando isso continuará acontecendo? Até quando verás e não agirás? Senhor, nós podemos fazer esse tipo de clamor ao Senhor, nos utilizando das mesmas palavras dos servos do Senhor, como revelados na Escritura, como revelados nos Salmos, que com tanta beleza apresentam o coração do povo do Senhor diante de dilemas tão grandes que muitos deles enfrentaram na sua caminhada. Não podemos, e faça isso, irmão. Quando for necessário e você tiver então de apresentar o Senhor. Como vai dizer um teólogo chamado Palmer Robertson, ele vai escrever assim: visto que a oração é dada especificamente como o veículo por meio do qual todos os fardos do povo de Deus podem ser depositados perante o Senhor, orações expressando perplexidade são aceitáveis, contanto que sejam oferecidas num contexto de confiança. Até mesmo os santos em perfeição são representados como ansiando pela justa retribuição que deve cair sobre o perverso, chorando em alta voz, em Apocalipse capítulo 6, verso 10. Até quando? São linguagens de palavras do Palmer Robertson tratando um pouco sobre essa questão. Então, como foi dito, esse tipo de atitude diante de Deus deve ser feito no contexto de confiança. Deve ter uma confiança, uma fé, ainda que fraca, no meio disso. Não se está se falando numa confiança absoluta e na maior fé possível. Mas que tem que ter confiança no Senhor, tem que ter. E isso é necessário. Quando nós nos aproximamos de Deus, rogando a Ele. Mas, irmãos, cabe um alerta, e um alerta é importante. Não devemos nos queixar realmente de Deus. Como muitas pessoas fazem, mas por que Deus? Como é que você pode fazer isso? Como é isso, aquilo, outro? É como se estivesse colocando Deus contra a parede. Tem gente que ora assim, viu? Mas como é que você pode fazer isso? Eu não admito um negócio desse. Ele está falando com quem? Há pessoas que têm uma má compreensão do que seria então falar com Deus, aí seria se queixar de Deus. E não podemos nos queixar de Deus, porque se queixar de Deus é se queixar dele, da sua vontade, da sua providência. Isto é pecado. A sua vontade é sempre boa, a sua providência é santa, boa, é poderosa. Então, se queixar dele é pecado. Não tem como. E a queixa, certamente, ela deve ser feita, mas com muito cuidado também, para que não caiamos em pecado, outro tipo de pecado contra Deus, ou num espírito de murmuração, num espírito de descontentamento com a condição atual, ou num espírito de amargura sem fim.
Porque parece que as coisas não estão sendo resolvidas e então eu fico amargurado, eu fico descontente, eu fico aborrecido, eu fico chateado, eu murmuro, eu reclamo o tempo inteiro. Não pode ser assim. Descontentamento é pecado, murmuração é pecado, amargura. Não podemos agir assim. Não é assim, não é isso que o Senhor está nos chamando. Mas, como falei, nós devemos apresentar ao Senhor. E em meio às ocasiões em que imaginamos que devemos nos queixar e que podemos nos queixar, ainda assim, vale vasculhar o seu próprio coração. Verifique no seu próprio coração se o que você está para pedir, as razões são corretas, o modo que você está julgando é certo, se é realmente desse jeito. É importante que vasculhemos aquilo que está no nosso próprio coração para entender realmente as motivações e se as nossas queixas são queixas realmente justificáveis diante do Senhor. Não podemos nos apresentar precipitadamente diante do Senhor. Devemos ser cautelosos, muito cuidadosos neste momento. Mas como falamos, irmãos, a quem o profeta se dirige na sua queixa? O objeto da sua fé e esperança, em meio à perplexidade e dúvidas, é o próprio Senhor. Os olhos dele estão fitos no Senhor, como vai dizer o salmista no Salmo 123. Assim como os olhos dos servos estão fitos nas mãos de seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Mas nossos olhos estão fitos em quem? No Senhor. É isso que acontece com o próprio Abacuque. Ele está orando a Deus, os seus olhos estão em Deus, ele fala com Deus, o Senhor Javé, para que Deus então possa agir para resolver o problema real que está no meio do povo. Ele não vai clamar aqui para falsos deuses, ele não vai clamar aqui para os reis daqueles dias e poderosos governadores do seu contexto, imaginando então que, de repente, através da ação desses poderosos governadores, homens ricos e tudo mais, o problema fosse resolvido. Isso revela que a esperança dele não está no homem. Isso revela que a confiança dele não está no homem. Como nós lemos no texto de Jeremias, capítulo 17. Maldito o homem que confia no homem. Bendito o homem que confia no Senhor. É a Escritura que nos mostra com muita clareza. É amargo o fim daqueles que confiam no braço carnal. Mas é deleitoso e maravilhoso o fim daqueles que amam o Senhor e têm a sua esperança nele em tudo. E isso, irmãos, nos deve nos trazer um grande alerta, como nos dias em que nós vivemos aqui. Problemas reais, males acontecendo, pecados os mais horrendos dentro da igreja, fora da igreja, impunidade, desgoverno, bagunça, confusão enorme, e você fica pensando assim, a quem eu vou recorrer para resolver esse problema? É para um político em particular? É para um governador em particular? É para um homem dos nossos dias? É para eles que nós devemos correr para clamar, para que as coisas e a situação do nosso contexto se mudem, ou para que ela não se agrave mais como nós imaginamos, que pode se agravar pensando aqui no contexto político, social. Não, eu não vou clamar a ninguém, por favor, me socorre. Não, eu não vou clamar a ninguém. Como muitos têm feito. Para muitos, a esperança para uma mudança real na nossa nação. Para muitos, a esperança para uma mudança real no contexto religioso vai vir através de um homem que é apenas homem carnal.
Esperança miserável esta. Fundamento pobre este. É infeliz o homem que imagina que pode ou deve abraçar e ter como a sua esperança um homem. Irmãos, isto é pecado. Isto é desviar os olhos daquele que merece toda a nossa confiança, aquele em quem nós devemos depositar toda a nossa esperança. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está no nosso Deus. A nossa esperança está naquele que pode realmente fazer tudo. É no Senhor, somente, não há outro. E ele vai clamar a Deus, ele vai apresentar as suas queixas naquele dia, naqueles dias ao Senhor, porque ele sabe que é do Senhor que pode vir, ele tem então de clamar a este Senhor, e ele vai clamar não somente porque ele está preocupado com ele. Ele está preocupado com o povo. Ele está preocupado com os remanescentes fiéis que estão ao redor dele, que sofrem. Ele até pergunta: quando o Senhor vai salvar, não salvarás? Não salvarás o justo da perversidade dos perversos que sofrem com o mal do homem? Ele vai agir, irmãos, aqui como uma espécie de mediador profético. Uma espécie de mediador profético. Ele deseja que Deus tenha misericórdia dos santos nos seus dias. No mundo mau, no contexto em que a perversidade se apresenta, a realidade e a responsabilidade de rogar a Deus é nossa. E não somente preocupados com os nossos próprios interesses, não. Estou preocupado com o meu bolso. Estou preocupado com meus negócios. Eu estou preocupado somente com meus filhos, com a minha casa. Eu estou preocupado com isso, aquilo, porque meu é meu, é por mim, comigo. Não, não pode ser. É com o povo. É pela igreja de Cristo. É pelo reino de Deus. Os que temem a Deus, que amam a Deus verdadeiramente, amam necessariamente seus irmãos em Cristo. E porque amam necessariamente seus irmãos em Cristo, irão rogar por ele. Orar pelos que conosco caminham neste mundo é uma manifestação de amor. Se você não ora por seu irmão em Cristo, você não ama o seu irmão. Se você não ora pelo povo de Deus, você não ama o povo de Deus. Se você não roga pela igreja de Cristo, você não ama a igreja de Cristo. Nós apresentamos a Deus em oração tudo aquilo que é objeto do nosso amor. E que manifesta e revela também o nosso temor ao Senhor. E nós podemos estar certos, irmãos. Se nós conhecemos a Deus, Ele escuta a nossa oração. Ele não está assim. Em alguns momentos Ele faz isso. Dependendo da condição do homem. Mas Ele escuta a oração do seu povo. E frequentemente, há referências na Escritura em que o povo do Senhor, ele clama, povo de Deus, clama com agonia, mas é interessante que há afirmações nas suas palavras de que Deus ouvirá o seu clamor. Veja comigo o que diz a Escritura. Êxodo capítulo 2, verso 23. Êxodo capítulo 2, verso de número 23. Diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Outro texto agora, Juízes. Juízes, capítulo 3, verso 9. Juízes, capítulo 3, verso 9, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou. Otoniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Um outro texto, irmãos, que nós lemos hoje, inclusive, na Santa Convocação. Salmo 22. Salmo 22.
verso 5, e Salmo 22, verso de número 24, verso 5 diz: A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Verso 24. Por isso não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Ainda no Saltério, Salmo de número 30, verso 2. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Ainda no Saltério, Salmo de número 72, verso de número 12. Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Há outras referências. Jonas capítulo 2, verso 2. Isaías capítulo 58, verso 9. Nós cantamos aqui no início do culto público ao Senhor. O Salmo que vai também falar acerca desta realidade. O Senhor pune o ímpio. O Senhor pune o perverso. O Senhor se compadece do necessitado. Salmo 146 que nós cantamos. A palavra do nosso Deus está repleta dessa realidade. O Senhor Deus, Ele escuta o seu povo quando o seu povo clama. Nós podemos então orar ao nosso Deus, rogando a Ele, nos momentos de dificuldades várias que nós experimentamos na nossa caminhada aqui. Mas então, por que o profeta se dirige a Deus? E por que ele pode, irmãos, ter, em meio às suas dúvidas várias e questionamentos vários, confiança no Senhor? Por que, irmãos? Por que ele age assim? Porque ele sabe que Deus é realmente quem pode agir e mudar toda a situação. Ele sabe que somente Deus. Há, em meio a dúvidas, fé frágil, mas bendita esperança na pessoa certa. O homem não pode tirar os olhos do Senhor. Nós não podemos tirar os olhos do Senhor. Nós devemos esperar dele que venha a mudança. É ele, irmãos, quem faz isto. É de cima para baixo. É um ato poderoso do Senhor para desbaratar e lançar longe os seus inimigos, os inimigos do seu povo, os inimigos do seu ungido, os inimigos da igreja de Cristo. Ele é aquele que pode agir no meio do povo, trazendo um real e verdadeiro avivamento, como trouxe nos dias de Josias. Não é método. Lá em Jardim São Paulo, onde eu morava, em Recife, o pessoal pensava que tem método para avivamento. Depende deles. E viviam, eles falavam aqui, estamos vivendo o avivamento. Olhava para a igreja assim, não há nem pregação consistente da palavra. Não havia nem real temor a Deus em oração ao Senhor. Um mando de jovem desgovernado, sem o conhecimento sadio da Escritura Sagrada, falando que estava tendo um avivamento ali, quando você saía da igreja, não somente entre eles, mas na cidade, uma bagunça terrível. Pecados muitos, bagunças muitas, pessoas sofrendo com o pecado deles, com o pecado dos outros. Até onde eu sei, avivamentos que aconteceram trouxe uma mudança substancial na igreja e na sociedade. Impacto real, mudança real, genuína de homens e pessoas que passaram a temer verdadeiramente o Senhor. Aquilo nunca foi um avivamento. Não tem métodos. É pregação na palavra, é convicção de pecado, é rogando ao Senhor, e Ele, no tempo dele, quando Ele quiser, soberanamente, de cima para baixo, age. Nós podemos, então, confiar e depositar nossa esperança nele, porque Ele pode fazer isso. Ele fez isso muitas vezes, e Ele pode, então, fazer. Ele, o próprio Abacuque, ele tem os seus pés fincados numa esperança que é inabalável. Inabalável, que é o Senhor, em quem nós podemos certamente descansar. E em segundo,
ele confia nele, porque ele sabe que Deus realmente pode fazer isso, porque ele tem o governo de tudo em suas mãos. Ele é um Deus infinitamente sábio. Ele é um Deus que tem todo o poder. Ele é um Deus que é santíssimo. Ele é um Deus que é justíssimo. E porque ele é tudo isso, ele pode e fará a sua vontade contra todo tipo de impunidade e impiedade, fora e dentro da igreja. Ele é soberano e a Escritura nos diz isso. Ele está governando nos dias de Abacuque. Ele governa nos nossos dias. E a Escritura é muito clara acerca disto. Se você olhar, por exemplo, acerca da soberania de Deus, o Salmo de número 115. Salmo 115, verso 3. Diz assim o salmista: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Ainda, sobre a soberania de Deus, o texto de Lamentações. Lamentações, capítulo 3, versos 37 e 38, nos diz assim a palavra. Lamentações, capítulo 3, versos 37 e 38, a Escritura nos diz: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Deus é soberano. Tudo está sob seu governo. Tudo está nas suas mãos. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas dependem de Deus. O profeta pode descansar e deve descansar, e nós veremos nesse Deus, e nós também nesse Deus que é soberano. Quando nós entendemos que realmente tudo depende do Senhor. Não de nós, não do homem carnal. Ele entende também, irmãos, que esse Deus, ele não é somente soberano. Ele é um Deus que é soberano, mas imagina alguém que é soberano, mas que não tem todo o poder. Ele é soberano e ele tem todo o poder. É o Deus todo-poderoso a quem a queixa é apresentada e diante de quem as nossas queixas e petições são apresentadas. A Escritura nos diz isso. Vamos olhar um texto do primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 17, verso 1, e também no último livro da Bíblia, Gênesis capítulo 17, verso 1, a palavra nos diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Eu sou onipotente. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Ainda agora, olhando para Apocalipse, capítulo 4, verso 8, a Escritura nos diz o seguinte: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele é soberano e ele tem todo o poder. É esse Deus que você roga, ou que deve rogar, em toda e qualquer circunstância que experimentarmos nesta vida. Mas veja, ele não é somente infinitamente poderoso. O Deus a quem nós rogamos é um Deus que é infinitamente santo. E Isaías vai nos falar isto. Esse texto de Apocalipse, que você deve abrir também, nos falou, ele vai dizer que este Senhor é santo, santo, santo. É o Senhor Deus. Mas é uma declaração também no Antigo Testamento, quando o profeta Isaías, em Isaías capítulo 6, verso 3, vai usar as mesmas palavras num superlativo hebraico, repetindo 3 vezes, apontando então a intensidade da gloriosa santidade de Deus, quando ele então escreve o seguinte: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia. De quê, irmãos? Da sua
glória. Santíssimo é o Senhor, para quem o próprio profeta clama, e é para este mesmo Senhor que nós clamamos. Ele não aprova o pecado porque ele é santo. Abacuque está clamando justamente porque a impiedade tem prevalecido. Ele é soberano, ele conduz tudo, ele tem todo o poder para agir, ele é santíssimo, ele não aprova o pecado e ele também é justo. Ele é infinitamente justo, nos diz a Escritura, em Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7, declarando a verdade de que o Senhor Deus é justo, o servo de Deus, o homem de Deus, Moisés, vai escrever o seguinte, Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7, nos diz o seguinte, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade. Verso 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Ele é justo. Ainda mais à frente, Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Quando a palavra nos diz, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Irmãos, saber que Deus é tudo isso, a quem nós clamamos, como o profeta Abacuque certamente sabia, isso deve ser uma grande razão ou grandes razões para nos voltarmos ao Senhor, rogando a Ele em toda ocasião, sobretudo por tudo aquilo que está, tudo aquilo sempre deve ser, tudo aquilo que está em conformidade com a sua vontade revelada. As Escrituras Sagradas. E quando pedimos, irmãos, a Deus, alinhados com aquilo que está com a sua vontade, Ele certamente ouvirá, assim como ouvirá a queixa do profeta. Ele vai agir. Se pedirmos, Ele se volta contra o mal. Ele age. Ainda que aparentemente não esteja agindo. Mas, irmãos, é apenas aparentemente. O Senhor, Ele sempre agirá. Não agir contra a impiedade, não agir contra o pecado, não agir contra o mal, seria ir de encontro até mesmo à sua própria natureza. Nós acabamos de falar que Deus é santíssimo e justíssimo, a sua santidade não permitirá que Ele seja injusto. Ele tem de agir necessariamente com justiça. Não agir seria ir contra Ele mesmo. Ele age sempre. Irmãos, Ele revela que Ele realmente odeia o pecado. E nós podemos ter certeza disso. Ele vai revelar isso no profeta Abacuque. Ele revelou isso em várias ocasiões no meio do seu povo. Ele revelou isso na sua maior expressão na cruz de Cristo. Ele revela que Ele realmente é santíssimo e infinitamente justo, quando Ele vai punir o seu próprio Filho por causa dos pecados que não eram dele, mas que eram nossos. Porque Cristo não tinha pecado. O apóstolo nos deixará isso muito claro em Coríntios, em Hebreus. Pedro, ele não tinha pecado sem mácula alguma. Mas a Escritura nos diz, nossos pecados foram postos sobre ele. É isso que nos diz Isaías. Isaías 53, versos 4 a 6, diz assim. Isaías 53, verso 4 a 6. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele então vai ter de punir necessariamente o seu filho, porque ele é santo e justo. E o seu filho então experimenta toda a ira de Deus contra o pecado num único ato, num único momento, na cruz. Ira e punição que eu e você merecíamos. Maior manifestação da santidade e da justiça de Deus, maior expressão do amor de Deus para com pecadores indignos. Porque ainda que ele seja santíssimo e justíssimo, ele é abundante em amor. E você foi objeto desse amor. Ele nos salvou com amor eterno, revelado na cruz do seu bendito Filho, o nosso comum Salvador. Mas você deve estar consciente, você que não conhece ao Senhor. Se ele revelou toda a sua ira contra o pecado em várias ocasiões no meio do povo do Senhor, várias manifestações de juízo temporais na história do povo, e se ele revelou a sua ira contra o pecado, derramando-a sobre o seu próprio filho, o que faz você imaginar que a ira dele contra o pecado não vai cair sobre você? O que faz você conceber que você não experimentará essa ira? Me refiro a você que não conhece a Cristo como seu Salvador. A você que não tem Ele como a sua esperança, como final. Me refiro a você que não o abraçou, que não deposita a sua fé nele. Me refiro a você que não se lançou sobre Ele. Me refiro a você que não se arrependeu dos seus pecados. Me refiro a você que não o conhece. Saiba, a ira dele vai cair um dia. E não tarda, irmãos. Não tarda, você deve saber. Ele vai punir o pecado. Necessariamente ele tem de punir o pecado. Porque ele é santíssimo e justíssimo. Arrependa-se do seu pecado. Corra para o Senhor Jesus Cristo. Somente nele você tem verdadeira e bendita esperança de vida eterna. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, nosso Deus. Ah, Deus, muitos pecados em nós. E sabemos, Senhor, o Senhor odeia o pecado. O Senhor reprova o pecado. O Senhor pune o pecador. A Tua palavra nos revela isto. Ó Deus, tem misericórdia de nós. E dá-nos a graça, Senhor, de vivermos no Teu temor. De andarmos nos Teus caminhos, de caminharmos nas Tuas veredas. De vivermos, Senhor, piedosamente. Ajuda-nos, Senhor, a termos a fé e a esperança bendita somente em Ti. Pois toda esperança para a resolução de todos os problemas neste mundo vem do Senhor. Não permita, ó Deus, que desviemos os nossos olhos, tendo-os fitos em outras coisas, mas no Senhor somente. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos fé, aumenta a nossa fé. E também, ó Senhor, tem misericórdia e salva o pecador. Resgata-os da condenação eterna, chama-os para Ti, por meio da Tua palavra, pela redenção do Teu Filho, pela aplicação do Espírito Santo. Faz isto, Senhor. Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.